Fala galerinha, uma boa tarde a todos, dando prosseguimento à segunda parte da acentuação gráfica. A gente vai continuar com a acentuação dos verbos ter e verbo vir. Lembrando a todos que a primeira parte, pessoal, já está disponibilizada no Facebook, @Professor Fabricius, e no Instagram, Professor Fabricius, no dia 20 de julho. Essa segunda parte aqui também já está disponibilizada, pessoal. Aonde? No Facebook e no Instagram, dia 22 de julho. Vamos lá? O que eu falei para vocês a respeito da acentuação gráfica dos verbos ter e vir? Leva um acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Lembrando agora que a nossa segunda parte é tentar compreender os pronomes retos e oblíquos, porque a gente tem que saber a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Os pronomes pessoais dos casos retos exercem a função de sujeito e predicativo do sujeito. Já os pronomes oblíquos exercem a função sintática de complemento de verbo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Calma aí que eu já vou explicar para vocês. Eu é a primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Terceira pessoa do que, professor? Terceira pessoa do singular. Depois a gente tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do plural. Professor, onde é que eu enxergo isso aqui dentro da gramática? Lá nas partezinhas, pessoal, dos pronomes. Quem tiver interesse, só dá uma olhadinha lá que depois eu vou fazer um vídeo explicando a parte de pronomes. Lembrando a todos que os retos exercem a função de sujeito e predicativo do sujeito. Os oblíquos exercem a função sintática de complemento de verbo. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, ela, se, si, consigo. O, a, lhe. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles ou elas, se, si, consigo. Os, as, lhes, diferente do ele ou ela. Se vocês notarem aqui é com o, a, lhe, terceira pessoa do plural, os, as, lhes. Vamos de novo? A acentuação gráfica dos verbos ter e do verbo vir levam acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Lembrando que os retos exercem a função de sujeito e predicativo do sujeito, ao passo que os pronomes oblíquos exercem a função sintática de complemento de verbo. Ah, professor, poderia dar um exemplo dele exercendo a função de sujeito e predicativo? E poderia me dar um exemplo exercendo a função de complemento de verbo? Claro, já vou dar um exemplo aqui para vocês. O primeiro exemplo é esse aqui, pessoal, e depois eu vou pautar o segundo exemplo com vocês aqui. Eu comi o bolo. Nosso segundo exemplo é esse aqui, ó. Deram o livro ao João. Vamos lá? Olha aqui, pessoal, vou pautar primeiramente para vocês o segundo exemplo, que eu acho que é um pouquinho mais difícil do que o próprio primeiro exemplo. Tem a ver esses exemplos aqui também com a parte de análise sintática. Por que, Fabrício? Deram é verbo, vocês concordam comigo? Então, quem é que deu o livro ao João? Aqui a gente não tem o sujeito. Ele se encontra na terceira pessoa do plural. Esse sujeito é um sujeito indeterminado. Como assim um sujeito indeterminado? Quando a informação veiculada pelo predicado refere-se a um elemento que não se quer ou não se pode determinar. Tem as duas hipóteses. O verbo está na terceira pessoa do
Plural, o sujeito não está expresso na oração, nem pode ser determinado pelo contexto. É este caso aqui, pessoal. Deram o livro para... deram o livro ao João ou para o João. Quem dá, dá alguma coisa. Verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Deram o livro para o João. Deram o livro ao João. Então aqui a gente tem uma preposição mais um artigo, uma contração. Temos aqui então verbo transitivo direto e indireto, dito bitransitivo. Temos agora o objeto direto e o objeto indireto. Tá, professor, mas eu não estou entendendo por que o senhor está colocando isso aqui, sendo que o senhor nos falou há uns 2 minutinhos atrás dos retos e os oblíquos. Os oblíquos exercem a função de complemento, pessoal. Como assim complemento? Como é que eu poderia colocar essa frase aqui, suprimindo o livro ou até mesmo suprimindo ao João? Desse exemplo aqui, pessoal. Olha aqui, exemplo 1 e o exemplo número 2. Vou suprimir primeiramente o livro e depois eu vou suprimir ao João. Deram o ao João. Olha aqui o oblíquo, exercendo a função de complemento de verbo. Deram-lhe o livro. Então, pessoal, eu suprimi na primeira parte o livro e troquei agora por o. E depois eu suprimi ao João, no nosso segundo exemplo, por lhe. Então, os retos exercem a função de sujeito e os oblíquos exercem a função de complemento de verbo. Nesse caso, o está representando o objeto direto e nesse outro segundo exemplo, lhe está representando o objeto indireto. Vamos nesse primeiro exemplo aqui. Eu comi o bolo. Quem é que comeu o bolo? Vou colocar aqui para vocês, localizar o sujeito. Eu, dito também sujeito simples, que ele vai apresentar um único núcleo. Comi o que? Então é um verbo transitivo direto que pede obrigatoriamente um objeto direto. Esse objeto direto ele não se encontra preposicionado. Então, os pronomes retos exercem a função de sujeito e predicativo do sujeito, ao passo que os pronomes oblíquos exercem a função de complemento de verbo, completando sentido de quem? Sentido de verbo. Pessoal, a nossa terceira parte eu vou explicar para vocês o que? O presente do indicativo. Levam acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Lembrando a todos que caso vocês gostem do vídeo, me acompanhe lá no Instagram, Professor Fabricios, e no Facebook, @Professor Fabricios. Curta, compartilhe e me siga nas redes sociais.